Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Bom Que Só. Eu sou a Thaís. E eu sou a Daina. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Tá Sabendo? E hoje a gente vai falar sobre alguns casos que são, no mínimo, inusitados que aconteceram pelo Brasil nos últimos anos e alguns bem recentes, na verdade. Isso mesmo. Por isso que ele entra no quadro Tá Sabendo, né? Porque vocês viram o que aconteceu na última semana do caso que foi mais comentado aí da sobrinha que levou o tio morto, né, para tirar um empréstimo no banco. Aí é algo que muito inusitado, né? Que a gente só vê algumas coisas assim só no Brasil. Quem não se pegou assustado com essa história aí tem que ser estudado, né? E pensando nisso, a gente resolveu fazer um compilado ali de histórias estranhas ou bizarras que aconteceram pelo Brasil e trazer nesse novo episódio. Isso mesmo, né? Então, a gente fez uma listinha aqui, ela não é tão grande, né? Até porque vocês sabem como a gente gosta de falar, né? Então a gente já entra em outros cantos aí, mas nessa a gente vai falar algumas aqui, alguns casos que são bizarros, inusitados, assim, estranhos e até coisas que mesmo a gente mesmo duvida, né? Se pergunta se é real ou não, né? E para começar, a gente vai falar sobre a Operação Prato no Pará, né? Para quem sabe, né? A gente já falou sobre os nossos amigos de outro planeta, né? E essa história aqui, esse fato, esse acontecimento, tem a ver com eles. A gente vai trazer alguns aqui que provavelmente alguns de vocês conhecem, outros talvez não, então venham conhecer com a gente. E esse principalmente, que tá ligado seres extraterrestres, coisas assim, talvez fora do nosso mundo, né, do nosso universo. A Operação Prato no Pará, ela aconteceu em 1977, que ela foi uma grande investigação militar na época. Ela foi aberta porque naquele período houve vários relatos de luzes estranhas no céu lá no município de Icoaraci, no interior do Pará. Então, muitas pessoas relataram, né, luzes estranhas, esses acontecimentos assim, durante vários períodos. Muitas pessoas viram, então começaram a estranhar, e aí a polícia Foi o corpo militar mesmo do Exército que abriu a investigação. Isso. Então, realmente foi um caso assim, bem sinistro, né? Para o Exército assim, começar a se mobilizar e investigar esse caso, então foi bem sinistro. Isso mesmo. E Icoaraci é uma cidade perto de Belém, né? Então é bem perto já do litoral, né? Do Pará. Isso. Aí o pessoal, né, quando nessa época que aconteceu, né, alguns relatos de jornalistas lá falaram que as pessoas falavam, né, que tinham visto algumas luzes estranhas, né, até porque, sabe, no interior do Pará não é tipo tem a cidade pequena, né, ainda mais assim, que é do interior, e tem a parte da floresta, né? E essas pessoas relatavam que viam essas luzes estranhas no meio da floresta e já indo para perto do litoral e, tipo, sabe que as pessoas são curiosas, né? E elas iam lá tentar ver, né? E algumas apareceram falando, né, que com alguns sintomas, né, depois de ter visto, ter entrado em contato com essa luz, que elas estavam com anemia, tontura, febre e até queimaduras de primeiro grau pelo corpo. E tipo, é muito estranho, né? Porque não tem relato de outras coisas muito específicas sobre isso. São luzes estranhas que as pessoas viram e iam atrás, assim, sabe? E aí elas apareceram com os sintomas de doença, essas coisas assim. É muito estranho, porque, né, talvez seja uma coisa alienígena, uma luz alienígena, mas, pô, o que causou realmente essa enfermidade, né, nas pessoas? É muito estranho. E aí isso foi investigado durante um tempo. Ela foi investigada por um tempo, mas depois o próprio corpo militar, né, os superiores, além do sargento que estava lá, né, do capitão que iniciou a investigação lá no Pará, pediu para fechar e arquivar, né? Isso que soa mais estranho ainda, porque o pessoal lá da cidade, eles já tinham muitos documentos e fotos e vídeos dessas luzes estranhas no céu lá do Pará. Aí do nada pediram para encerrar e arquivar um negócio e nem tocar no assunto. Pois é, e aí o que torna tudo mais estranho, né? Tinham imagens e etc, mas assim, não deu em nada no fim das contas. A gente não sabe o que era, ninguém descobriu nada.
Assim, também não tinha muita coisa pra descobrir, né? Eram só luzes, mas assim... O que torna estranho é só isso, né? Só o pessoal pedir para arquivar e todo mundo que está envolvido na época, né, que foi envolvido nessa investigação, tá morto agora, né? É porque também já tem um tempão, né? Mas eles morreram há muito tempo também. Então, a galera lá que estava envolvida nas investigações, né? O último a morrer foi o Capitão Holanda, que também já faz um tempo, né? Que morreu. Então, é como questionar, né? Saber por quê e tal, procurar Isso mesmo. alguma informação, algum adendo. Vai que. Sim, mas esse caso também ele foi até um tema, né, de um programa do Linha Direta, né? Que eles fizeram um episódio sobre o caso. É para ver, porque o Linha Direta ele pesquisava essas coisas, né? Ele queria mostrar casos assim estranhos, né? E aí fizeram um sobre isso, né? Até na época lá que foi em 2005 o programa, ninguém sabia de nada, tipo assim, ter uma certeza exata se era verdade ou não era. Sim, pois é. Tem isso também. E uma coisa que eu acho que a gente também vai falar. Vai falar não, né? Porque alguns casos que a gente comentar aqui, ou que a gente vai lembrar, muito provavelmente passou pelo Linha Direta, né? O Linha Direta era um programa sinistríssimo pra mim. Eu tinha muito medo quando era criança, mas eu gostava que só. Eu acho que a gente pode, né, fazer em algum momento um episódio focado em casos que passaram pelo Linha Direta, não sei o quê. Passou de um tudo, né? Desde, sei lá, serial killers que não encontraram, ou aquele serial killer que era super famoso, que eu não lembro o nome dele agora, lá da praça, tinha um, né? Mas, tipo, de vários tipos de reportagem tinham lá. E era bem legal, porque contava bastante a história com encenações e tal, de como tinha sido. Cara, tem um que é muito emblemático pra mim, aquela, né, mudando um pouco de assunto, assim, que é um caso, inclusive, muito bizarro, muito bizarrão, que é o da irmã do Vitor Belfort, que ela desapareceu quando ela dobrou uma esquina e nunca mais ninguém viu essa mulher. Ela simplesmente sumiu e ninguém achou ela. Esse daí é muito doido mesmo, que eu me lembro dele. Eu me lembro de ter visto o programa falando sobre ela. É tipo assim, uma coisa, meu Deus, como assim? Cara, completamente loucura, né? Tipo, ela tava ali num momento, no outro, assim, meio sem explicação, que ninguém viu, ninguém sabe. Era uma rua que não tava deserta. Tinham pessoas lá, mas ninguém viu ninguém sendo sequestrado, ninguém viu ninguém sendo, sei lá, amarrado ou alguma coisa assim. Ninguém viu levando ela e tal. Mas é muito sinistro, assim. Eu acho que a gente pode pegar um dia fazer um episódio desse aí. Fiquem atentos. A gente vai fazer um especial comentando Linha Direta. E falando em Linha Direta, né? Esse próximo caso que a gente vai falar aqui também é uma recordação que eu me lembro de ter passado eu acho. Na verdade, é uma lembrança, mais ou menos. Eu não sei se eu vi mesmo essa simulação lá no Linha Direta, mas provavelmente sim ou não, né? Ou foi um outro programa de humor. É do caso do ET de Varginha, né? Todo mundo sabe, todo brasileiro conhece essa história, que também tem a ver, né, com os visitantes extraterrestres. O caso aconteceu em 1996, em Varginha, no interior de Minas Gerais, né? Na ocasião, 3 meninas disseram que viram o visitante de outro mundo e falaram que ele era baixinho, estranho, de olhos vermelhos, né? Aí, né, gente, depois disso, vocês sabem como é fofoca, e fofoca em cidade pequena, né? Depois que elas relataram isso, contaram para as pessoas, outras pessoas começaram a falar o mesmo, que tinham visto alguma coisa estranha, que tinham visto uma nave, né? Uma nave, um disco voador, que a gente falava isso muito antes, né? Hoje a gente não fala disco voador, né? A gente fala OVNI. Isso. Aí falaram que viram essa luz estranha, esse disco voador na cidade, viram essa pessoa estranha. E aí começaram uma operação militar, né, para investigar o que aconteceu, foram entrevistar os moradores da cidade. E com isso, o que acontece, né? Chama a atenção da mídia, né? Sim. Aí virou uma comoção, né? Tipo, tá acontecendo ali uma invasão alienígena em Varginha, e aí todo mundo ficou dando atenção para Varginha na época, né? Assim, vale também lembrar que era uma época, em 96 ali, um período pré-internet, né? Então, as pessoas eram muito acometidas pela mídia, então tudo que a TV falava
já era dito como verdade e tal. Acho que era um período totalmente diferente do nosso, né? Não tinha tantos vídeos e essas outras coisas, assim, né? Pra gente ter esse contato direto. Porque hoje em dia todo mundo tem um celular, puxa o celular, grava uma coisa e tal. Naquela época não, era outra coisa. Eram tudo relatos. Isso. Alguém viu, alguém disse que viu, que fulano disse que viu. E aí era um diz que me diz que para isso ser, tipo, para ser um negócio que alguém viu um negocinho aqui e se tornar uma coisa imensa, era muito rápido, muito fácil. Principalmente numa cidade interiorana, é isso, né, que fala. Interiorana, é isso mesmo. Isso. E aí, então, tipo, tomou uma proporção gigantesca. E aí é uma coisa que eu falo, né, que talvez seja, sei lá, só um efeito de pânico, né? Todo mundo começou a acreditar nisso e a mídia deu destaque, e daí todo mundo entrou em um surto coletivo, assim, nossa, ETs em Varginha, e aí todo mundo acha que começou qualquer luz, assim, ai, uma estrela cadente, meu Deus, é um OVNI ali caindo, ai, que, sei lá, uma lâmpada queimou, ai, meu Deus, os ETs estão chegando, sabe? Eu acho que acaba tendo um pânico geral, assim, gerando um pânico social assim, nas pessoas, esse tipo de situação. Tipo um surto coletivo, né? Porque Exatamente. é muito doido como isso acontece, né? Porque na época era, como tu falou, né? Era só televisão e rádio, né? Então tudo que, tipo assim, ainda mais no interior, né? Se tu fala uma coisa na rádio, até tu desmentir aquilo, aquilo vira uma verdade absoluta, né? E, tipo, na TV também. A pessoa assistia, ainda mais naquela época, tinha muitos programas que eram programas, tipo, sensacionalista, né? A gente Sim, podia, a realmente. pessoa pegava e falava lá, aí a pessoa desse programa, né, que não, acho que não tinha muitos jornalistas, elas não iam lá desmentir, né, alguma coisa, então pode ser que tenha acontecido isso, das pessoas terem passado tanto essa fofoca, né, esse disse-me-disse, e ter se tornado verdade e ter se tornado um surto coletivo, né? Sim. Mas a gente não estava lá para afirmar 100% isso, né? Assim, aí a gente já pode entrar em um outro campo que é de crença. Você acredita em disco voador, que vida fora do planeta e tal. A gente tem um episódio sobre isso, tá bom? Que é do Tá Sabendo também. Lá na primeira temporada, entra lá, dá uma escutada sobre, se você quiser, outros relatos que tenham a ver com extraterrestres. Sim, mas em relação à Varginha, os fatos são esses, né? Tipo, pessoas relatam que viram seres estranhos, baixinhos, de olhos vermelhos, que podia ser nada mais do que um coelhinho da Páscoa, que é olhos vermelhos, só penso no coelho. Eu assim, quando eu falar de olhos vermelhos, eu só lembro daquele coelho da Páscoa, quando a gente ia ver assim ele nas coisas de Páscoa, sabe? Estranho. Sim, da musiquinha, E aí, em relação a isso, a gente. O que a gente sabe sobre os ETs de Varginha são isso, né? Os relatos. Agora a gente pode ir para um terceiro caso, que esse é super conhecido todo. Se você não conhece, você. Eu não sei, você nasceu ontem, então. Porque quem não conhece a nossa queridíssima grávida de Taubaté? Esse é um caso maluquíssimo, assim, louco, muito louco. Eu acho que só o Brasil e a TV brasileira são capazes de fornecer para o mundo, sabe? Virou um grande meme atualmente, né? Um grande meme e tal. Mas ele começou com a Maria Verônica, né? Que ela é a vulgo grávida de Taubaté, que ela ficou conhecida no Brasil inteiro depois de dizer que ela estava grávida, né? De 4 meninas, quadrigêmeos. E aí ela falou isso, né? Tipo, apresentou alguns documentos comprovando essa gravidez, né? Só que, óbvio que a gente já sabe, né? Que não eram verdadeiros. E aí, pela grande loucura que isso causou e tal, e como ela não tinha condições de sustentar, né? Tipo, de fazer um enxoval das crianças, toda a estrutura que uma criança precisa multiplicada por 3, né? Uma mais 3. Então, tipo, seria muito, muito absurdo. E aí ela acabou indo para programas de TV. A mídia nacional, nessa época, adorava umas coisas... Como é que tu falou naquela hora? Inusitadas, estranhas.
Não, é sensacionalistas. Sensacionalista, exatamente. Então, tipo, a TV brasileira adora um sensacionalismo, e aí já virou um grande mousse, e a galera coloca e levou ela. A Record, o que ela pode explorar de qualquer notícia, de qualquer história, ela vai explorar, espremer até a última gota. Então ela foi. Eu acho que essa mulher passou por todos os programas ali da Record, até finalmente o grandiosíssimo ícone, que foi o Hoje em Dia, né? Que ela foi entrevistada ali pela Cris Flores e tal, e depois daquilo que ela foi desmascarada e etc. Mas assim, né? Se eles fizessem realmente o bom jornalismo, nem tinha ido para a mídia essa história toda, assim, uma investigação mais aprofundada, sem, sei lá, o depoimento do médico direto, uma ultrassom, né, feita ali. Sei lá, ninguém nem encostou na barriga da mulher até ela aparecer na TV, entendeu? Tipo, como que isso pode? Parecia uma bola, parecia a bola do Kiko, cara. Como que pode alguém acreditar numa barriga daquele tamanho? É isso que eu me pergunto também, né? Porque, mano, na época a gente via a mulher lá, aquele vestidão vermelho e branco, né? Acho que era florido. Uma barriga daquele tamanho, não tinha condições, porque a gente vê hoje em dia, né? As mulheres que ficam grávidas de 4, 5, a barriga não chega a ser daquele tamanho. Um dia desse só que eu vi uma barriga muito grande mesmo, mas eu descobri que a mulher tava esperando 8. Aí sim, exatamente, mas ela mostrou a barriga dela, grandona, assim, quase pra explodir, as mãozinhas passando lá. Muito doido isso. Ai, que agonia. Mas mesmo, cara, mesmo assim, né? 8 é muita coisa. 4 é absurdo, óbvio, mas para aquele tamanho, para aquela estrutura dela e como ela andava, eu acho que a mulher devia ficar de cama com uma barriga daquele tamanho. O ser humano nem ia aguentar. E ela andava tão normal, né? A cara dela não inchou nada. Aí, tipo, eu vi umas fotos, né? Na época que o pessoal colocou assim, antes e depois dela, né? Não mudou nada, simplesmente nada. De um mês pro final da gravidez. Aí eu falei assim, mano, cara, como é que as pessoas caíram nessa mentira por tanto tempo, né? Não sei, foi surto. E muito propagado, né, ali pela dona Rede Record, que ela sempre está envolvida. Então, isso mesmo. Não tem como falar muita coisa. E aí, ela sempre está envolvida nessas coisas. Aí, né, teve a investigação e tal, que descobriram a falsificação de exames, etc. E aí, a história dessa invenção é que ela inventou tudo isso porque o marido dela eles tinham separado na época, e aí foi o meio dela fazer com que ele voltasse, né? Que eles reatassem o casamento e tal. E aí ela inventou e teve que sustentar a mentira, né? Por um tempo. Não sei aonde ela achou que ia dar. Tipo, o que ela ia fazer isso, né? Tipo assim, mano. Exatamente, ela ia raptar, ela dá uma de Nazaré, raptar 4 crianças na maternidade. Não é? Ela ia matar os 4, tipo, perdi os 4 de uma vez, as 4, né? Não tem nem como perder uma criança assim do tamanho da barriga que ela tava, né? Parecia que as crianças nasceram de 1 ano. Sim, ia sair direto pra faculdade. Né? Era muito bizarra. Pois é, né? E a partir desse caso, né, que vem o nosso querido meme, né? Falar que a pessoa, qualquer coisa, é lá de Taubaté. Exatamente. E aí a gente tem ali vários casos, né, que a gente apelidou fulano de Taubaté. Aí me faz lembrar daquele menino do Big Brother, o Lucas, que ele era noivo e ficou meio que DJ, né, lá no Big Brother, com a menina Jéssica, aí todo mundo chamava ele de noivo de Taubaté, assim. Era noivo de Taubaté. Rendeu muitos memes, graças a Deus. Pulando para o próximo, né, a gente já vai num outro rumo, né, a gente entrou em 3 rumos aqui de assuntos, né, os alienígenas, né, um caso inusitado de uma mulher que enganou o Brasil todo por um tempo, e agora a gente vai para alguns casos, assim, um pouco mais tensos, né. O próximo é sobre um homem que desenterrou a avó dele, e aí ele foi encontrado dançando com o corpo dela no meio da rua. E esse caso aconteceu aqui em Manaus, na capital, né, do Amazonas. O homem, ele é identificado como André Augusto Januário, de 32 anos. Ele foi detido, né, em Manaus, porque desenterrou o corpo da avó dele, que tinha morrido em 2018, aos 61 anos. E aí
ele tinha outros parentes ali enterrados e ele era uma pessoa muito próxima da avó dele, né? A família relata que ele tem diagnóstico, laudo de transtornos mentais. Isso, né, ter os transtornos mentais junto com a saudade que ele tinha da avó e tal, fez com que ele acabasse tendo um surto e indo desenterrar ali o corpo dela. E ele levou o corpo dela para um pouco mais de 1 quilômetro de distância do cemitério. Então, tipo, ele enterrou ali, levou o cadáver dela, estava dançando com ela, né? Ele foi encontrado, né, pelas pessoas ali que conheciam já. Eu acho que ele foi pro rumo de casa. Então, encontraram ele e aí viram ele dançando com o corpo da idosa, tiraram ele de lá, amarraram ele num poste até a polícia chegar. E aí, quando chegou e tal, foram fazer as coisas que... os procedimentos, né? Levaram ele para um hospital e tal. Depois ele foi detido para prestar esclarecimento sobre o assunto. E aí a família toda contou que não foi a primeira vez que ele tentou, né? Ele já quis desenterrar ela outras vezes. E aí o tenente que atendeu o caso... ele falou que esse rapaz, ele estava completamente transtornado e dizia o tempo todo que queria fazer um transplante na avó dele para trazer ela de volta à vida, porque ele sentia muita saudade e ele queria doar todos os órgãos dele para ela, né? E aí, enfim, foi o que aconteceu. Ele foi depois medicado, enviado, né, para a delegacia e a avó foi devolvida, né, pra lápide dela lá. E, tipo, esse caso, na verdade, é bem triste. Quando eu li, assim, eu procurei. Eu não conhecia esse caso, não tinha escutado falar, até a gente construir aqui o roteiro e procurar casos, né, malucos assim. E aí eu li e eu fiquei, nossa, que tristeza. Eu achei bem triste, né? Tipo, ai, quão solitário, né, a pessoa deve ser e tal, pra desenterrar a avó desse jeito. Enfim, eu achei bem triste. Eu lembro de ter visto esse... Pois é, aí é um caso muito triste, né? Porque a gente sabe como é que é a realidade do nosso país, a gente sabe que a maioria das pessoas que tem algum transtorno mental, às vezes não é criado pela própria mãe, sim pela avó, né? Que é a avó que dá esse amor incondicional para essa pessoa. E eu imagino o estado dele, né? Quando ele foi encontrado, para ele estar fazendo isso, com tanta saudade da avó dele, né? Que com certeza ela deve ter criado ele. Eles eram bem, bem próximos, né? Então, no fim das contas, é bem triste, assim, dá uma dorzinha no coração ler ele, mas não deixa de ser, né, louco. Isso mesmo, né? Pulando para um outro caso agora, que os casos acontecidos em 2024, a gente vai para um que é, tipo, eu não sei nem como é que eu nomeio esse caso, né? Daquele homem que fingia ser um PM e levou a família dele toda para a morte. Basicamente, aqui a gente começa a entrar nas desgraças mesmo, assim, bem bizarro. Um cara, né, eu acredito que quem tem Twitter aí, no mínimo, viu isso. O cara, ele fingia ser PM e aí ele tava meio que negociando e tal com os traficantes, foi cobrar os traficantes, levando com ele a esposa dele de 23 anos e o filho dele, que tinha só 7 meses. Esse cara, o nome dele é Felipe Rodrigues, ele tinha apenas 24 anos também. Ele era motorista de aplicativo e aí ele fez acordo com os traficantes para entregar um possível X9, né, informante lá da Bocada, né? Eu não sei se eles falam. Não sei se eles falam Bocada. Lá do tráfico do tráfico de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Isso, do Rio de Janeiro. E aí é uma comunidade lá chamada de Castro. E aí o traficante, né, o chefe do tráfico lá, Naíbia, e aí eles tinham negociado que esse traficante pagaria ali 50 mil reais pro Felipe entregar esse suposto informante. Mas aí o Felipe chegou a receber só 11 mil. E aí eles começaram a negociar para ele pagar o restante e tal. Só que nesse meio tempo, a galera descobriu que o Felipe não era nada de policial, nunca foi policial, não tinha nada a ver com isso. E aí eles armaram uma emboscada, né, para pegar ele. Isso. Aí ele tava negociando com outro cara lá dentro do tráfico, que era o tal de Wesley, e aí ele tava envolvido, e aí ele foi meio que armando pra ele ir chegando mais próximo da comunidade, que era onde eles poderiam agir melhor. Ele foi atraindo o Felipe, como ele tava com a família toda, né? Fecharam o carro ali e atiraram, né? Sei lá, o
a polícia Fuzilaram que eles. fuzilaram eles. Foram pelo menos uns 2 ou 3 caras atirando, né, de pontos diferentes. Foram todos os tiros aparentemente focados no Felipe, mas, cara, estando dentro do carro, tipo, tava ali correndo risco e ele... Cara, e quem é que vai cobrar a porra de um traficante e leva a família? Cara, eu acho que não sei que diabo que esse menino tinha na cabeça. Eu não sei o que diabo que tinha na cabeça de se passar por policial pra isso. Muito, muito otário, muito otário. Cara, não, é isso que eu fico passado, né? Porque ele se achou o espertão do mundo, né? Porque, mano, aqui em Manaus a gente sabe que em qualquer lugar, em qualquer bairro tem um olheirozinho assim. Como é que ele não vai saber que ele não sabia na mente dele lá, que os traficantes de lá iam descobrir que ele não era PM nem nada? Ainda leva a família dele, mano. Simplesmente uma loucura isso, olha, não dá nem pra acreditar. Sem noção demais, eu não sei assim o que passava na cabeça desse cara. Louco. Ele queria morrer e matar a família dele junto, porque não é possível. Mas ele queria, né? E conseguiu, né, mesmo, né? Porque inacreditável a pessoa ter feito uma coisa dessa. Mas com certeza deve ter muitos que se acham tão espertos quanto ele e quer fazer o mesmo aí, mas vai se lascar se fizer. Tem gente assim, tá aí todo dia um esperto e uma bestada, né? De casa. Exatamente. Eles se encontram, sai negócio. Quis fazer o traficante de besta. Infelizmente. E esse caso do Felipe, né, aconteceu em março, né, mês passado. Isso. Aí, bem recente. Esses casos assim estão um perto do outro, né? Esse outro aqui que eu vou falar agora é que aconteceu essa semana, no último sábado, dia 20, em que o filho matou a própria mãe e cortou a mão dela para sacar o dinheiro do caixa eletrônico. E quando foi descoberto, né, o corpo da mãe dele, né, que é a Sandra Maria, ela tinha 58 anos, e descobriram primeiro, né, porque aí ele foi atrás da prima dele para pedir dinheiro para poder fugir, né, disse que ia viajar e tal, e a prima achou estranho, né, como assim? Ele perguntou assim, cadê a tia dela? E ele não falou, ele ficou todo estranho. Aí ela foi lá, né? Quando chegou lá, viu que tava um cheiro ruim e descobriu que a tia tinha morrido, né? Alguns cortes no corpo e tava sem a mão. E aí chamou a polícia, né? Aí, quando prenderam o menino, né? Que é o suspeito, né? O Natan dos Santos. Ele falou para a polícia que ele tinha matado a própria mãe porque ele estava fazendo ritual de magia negra. E daí, como ele precisava de dinheiro, ele tirou a mão dela para ir sacar o dinheiro que ela tinha no banco. Isso daí é coisa do Bradesco, né? Que pega a mão todinha, senão ele tinha arrancado só um dedo. Do ritual. Exatamente. Mas, tipo, caraca, velho, que loucura. Mano, muita loucura. A pessoa fazer um... Mas precisava... Ele falou pra que era o ritual, não, né? Não, ele não falou, né? Até o momento que a gente fez o roteiro, né? Fez a pesquisa aqui. Ele não tinha falado o motivo do ritual negro, do ritual de magia negra, né? Aquela, né? Trocando as ondas aqui, mas ele não falou o motivo, assim, por que ele fez isso. Tipo assim, se ele queria ser milionário nesse ritual, assim, mas... Cara, pois e ele tinha, né? Porque, tipo assim, né? Quando eu fui da matéria, né? Falou lá que ele, além de cortar a mão da mãe dele, né? Ele cortou o pescoço dela, tinha outros cortes pelo corpo, assim, muito. Nossa, perdeu muito sangue. Ai, meu Deus do céu. Nem não imaginar. dá nem pra pensar. Como a gente falou, tipo, esses últimos agora aqui, eles são realmente bem sinistríssimos e até pesado, assim, tipo, o cara matar a mãe em um ritual de magia negra, né? Possivelmente de acordo com o que ele falou, e depois cortar a mão dela, tipo, pra ir sacar dinheiro e ele morando na mesma casa que ela, onde tá o corpo da mãe dele lá, apodrecendo, e ele vivendo ali. Que loucura, e um moleque de 21 anos. 21 anos. Isso mesmo, cara. Tipo, eu não consigo nem pensar nisso. Ai, chega a dar um negócio só de imaginar isso. Hein? Cada um, meu Deus do céu. Um leva a família pra ser morta por causa de dinheiro. Se fingindo ser uma coisa que não era. Se lascou à toa. A própria mãe. Né? É absurdo isso. E agora, pra concluir, né? É o caso do tio Paulo, né? Que... uma sobrinha levou ele para fazer um empréstimo, mas chegando lá no banco ele estava morto. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de abril, né? Que uma senhora levou um senhor chamado Paulo,
Que aí ela fala no vídeo, né? Quem chegou a ver o vídeo aí lembra, eu não vi o vídeo. Eu só li os relatos, só li as reportagens, né? Ela levou numa agência bancária para sacar um empréstimo de 17 mil reais, mas só que na hora de assinar o documento ele não pôde, porque ele tava morto, falecido. Cara, tipo, pra quem viu, né? Como a Day ainda não viu, né? O vídeo é muito. Ai, porque, tipo assim, ela pedia pra ele assinar e, tipo assim, ela tava segurando a cabeça dele, aí quando ela soltou a cabeça dele, a cabeça dele foi pra trás com tudo, né? Porque, tipo assim, ele já tava morto, ele não tinha sustentação no corpo dele. O pessoal, os funcionários de lá que viram, né, e perceberam isso e gravaram, né? Porque a partir do momento que viraliza esse vídeo, aí todo mundo já sabe o que aconteceu. Já sabe que estava com uma investigação aberta já para saber se ele morreu no banco mesmo, se ela levou ele morto mesmo lá, tipo, levou só o cadáver dele, né, para tirar o dinheiro, para tentar tirar, né, esse dinheiro que era o valor de 17 mil reais. Aí, né, tudo isso aconteceu nesse meio tempo, né, em uma semana, que as pessoas estavam falando, né? comentando sobre isso. E, tipo assim, esse caso foi tão inusitado que virou meme. Cara, é um absurdo, porque, tipo assim, até quem tem um humor muito ácido, sinceramente, eu ri de alguns memes que apareceram, porque não tinha condições, cara, porque a mulher foi tão... Ela falou tão normal, assim, tio Paulo, assina aí. Aí, cara, eu sinto muito se eu estiver no inferno por causa disso, meu Deus, me perdoe. Mas, cara, não deu pra segurar, mas foi foda, é uma coisa tão absurda que chega a ser cômico, né? Assim, tem relatos também de vídeos dele chegando no banco e tal, e até aparentemente ele estava vivo, né? Até chegar no banco. Em teoria, ele chegou vivo e em algum momento do estacionamento, para ele assinar ali, ele deve ter falecido, né? E foi bem sinistro e, assim, tem nem o que dizer. Exatamente, né? Mas o pessoal do SAMU falou que ele já estava morto já tinha algumas horas, né? Tipo, umas 2 horas mais ou menos. Mas a gente não sabe exatamente, até porque tem uma investigação para saber exatamente a hora que ele morreu, né? Porque o pessoal falou que ele já estava apresentando algumas manchas no corpo, né? E eu nunca vi um morto de perto assim para saber a coloração da pele, como é que fica, né? Mas se a gente estava falando isso, né? E tipo, ela foi presa, né? Por ter levado ele e tal, morto, né? Por acusaram ela de alguma coisa. Mas aí, com o decorrer da semana, né? Passou até no Fantástico, no último domingo, que a família dela falou que ela cuidava dele, né? Apesar deles não serem parentes próximos, porque o tio Paulo não tinha filhos. Ela era a sobrinha que cuidava, né, junto com a família dele, cuidava assim, entre aspas, né, tipo assim, dava o abrigo, né, alguma assistência, ajudava quando podia. Era ela que fazia o cuidado, né, e talvez esse dinheiro de empréstimo fosse justamente para manter os cuidados com ele, né, já que ele era um idoso muito idoso, já estava, tipo, né, muito avançada a idade dele, e ele precisava de uns cuidados, e assim, ela parece ser uma mulher muito humilde, assim, ele não parece ter, tipo, grandes condições, né, e dedicado a vida pra cuidar de alguém. Sim, pelo que a gente vê, né, dela, tipo, pode falar que bandido não tem cara, né, mas pelo jeito dela, assim, a gente não fala assim, mas ela tem uma mente criminosa lá que do nada falou assim, eu vou levar meu tio morto agora, vou lá levar no banco, vai dar tudo certo, achando que essa coisa ia dar certo. Ia dar, né? Eu acho que é de uma, sei lá, de um sadismo, de uma ruindade muito grande, assim, sei lá, uma mente muito maléfica. Então, né, gente, isso, né? Vocês comentem aí o que vocês acham, se tem algum outro caso mais absurdo do que esses que a gente já comentou, né? Coloca aí no comentário, vai lá no nosso DM. Fala pra gente outros casos aí que vocês lembram ou gostariam de ouvir mais sobre. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e possivelmente a gente vai trazer alguns outros casos a mais. Isso mesmo, né? Principalmente do Linha Direta, né? Isso, a gente tá devendo aí. Fica aí devendo esse episódio. Mas é isso por hoje. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, galera. Muito obrigada, viu? Ouçam e comentem. Até a próxima. Tchau, tchau.